Olá, bom dia. Agora são 11 horas da manhã em ponto e eu estou de volta aqui com os principais destaques do Brasil e do mundo para você ficar sempre bem informado. A inflação do aluguel segue em queda e junho é o terceiro mês seguido de contratos sem reajuste. Segundo a FGV, o Índice Geral de Preços Mercado acumula baixa e está no menor patamar da história do indicador. O IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, por ser usado para reajustar contratos, caiu 1,93% em junho. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas informou que esse é o terceiro mês seguido de deflação do indicador, depois de registrar baixa de 1,84% em maio e de 0,95% em abril. Em 2023, o índice recuou 4,46%, enquanto no acumulado em 12 meses, o recuo é ainda mais expressivo, de 6,86%. E segundo a FGV, as baixas registradas não aconteciam desde fevereiro de 2018. O IGPM é composto por três indicadores: o índice de preços ao produtor, que teve queda de 2,73% em junho, e também o índice de preços ao consumidor, que caiu 0,25% no mês, e o índice nacional da construção civil, que subiu 0,85% em junho. O índice de preços ao consumidor, que tem mais peso dentro da composição do IGPM, também foi o que apresentou a maior deflação em junho. Esse resultado foi puxado, sobretudo, pela forte queda do subgrupo de combustíveis para o consumo, que despencou 10,56% no mês, depois de cair 1,27% em maio. E a gente convida você a continuar ligado, porque no Jornal das 13 horas, o Kleber Werneck vai entrevistar uma economista e ela vai explicar para a gente os motivos dessa queda na inflação do aluguel e principalmente como isso afeta o consumidor. A Polícia Federal faz nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, uma operação contra um esquema de fraude previdenciária que causou prejuízo estimado de R$ 1.500.000 aos cofres públicos. A Operação Quarteto Fantasma cumpre 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela 6ª Vara Criminal do Rio. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa investigada usava documentos falsos para receber de forma indevida benefícios previdenciários, como pensão por morte e aposentadoria. No caso da pensão por morte, o grupo coletava dados e cadastros de pessoas já falecidas e usava as informações para obter os benefícios no Instituto Nacional do Seguro Social. No caso das aposentadorias, a quadrilha informava dados falsos para acrescentar de modo fraudulento tempo necessário para obter o benefício. A PF estima que com a operação evitou prejuízo de R$ 6 milhões aos cofres públicos. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato previdenciário, falsificação de documento público, uso de documento falso e organização criminosa. E o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos emitiu um alerta essa semana depois da confirmação de 5 casos de malária. Estas são as primeiras infecções locais da doença no país em 2 décadas. O Centro de Controle de Doenças informou esta semana 5 diagnósticos da doença, 4 na Flórida e 1 no Texas. As infecções transmitidas por mosquitos nos 2 estados não parecem estar relacionadas. As autoridades disseram que outros possíveis casos estão sendo investigados e pediram à população que elimine água parada, onde se formam os criadouros do mosquito. O órgão esclareceu que, apesar desses casos, o risco de transmissão local da malária permanece extremamente baixo nos Estados Unidos. A última infecção local por malária no país foi detectada em 2003, quando 8 casos foram identificados em Palm Beach, na Flórida. Quase todos os casos de malária nos Estados Unidos são importados por pessoas que viajam para países onde há transmissão da doença. E a Justiça Britânica declarou nesta quinta-feira ilegal o polêmico projeto do governo conservador para enviar a Ruanda, a mais de 6 mil quilômetros de distância do Reino Unido, os demandantes de asilo que chegam sem documentos ao país.
Magistrados do Tribunal de Apelação de Londres revogaram uma decisão precedente com a alegação de que Ruanda não pode ser considerado um terceiro país seguro. De acordo com os juízes, as deficiências do sistema de asilo do país africano são um risco real de que os refugiados sejam devolvidos ao país de origem e sofram perseguição ou tratamento desumano. Ainda cabe recurso. O governo de Ruanda afirmou que discorda da sentença e destacou que, apesar da decisão, segue plenamente comprometido em fazer o acordo funcionar. O controverso projeto, anunciado em 2022 pelo então premier Boris Johnson, foi inicialmente bloqueado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o que obrigou o governo a abortar a decolagem do primeiro avião em junho do ano passado. Desde então, o plano é alvo de uma batalha de recursos judiciais no Reino Unido e ninguém foi deportado até o momento. Assim como os antecessores, o primeiro-ministro conservador britânico Rishi Sunak, neto de imigrantes indianos, considera uma prioridade reduzir a imigração no Reino Unido, uma das grandes promessas do Brexit. Mais de 45 mil migrantes chegaram de maneira irregular às costas da Inglaterra em 2022, um aumento de 60% na comparação com 2021. No Canadá, os incêndios florestais bateram recorde ainda no início da temporada de queimadas. Tanto que a fumaça já chegou à Europa. E, segundo especialistas, esse cenário deve piorar muito. De leste a oeste, o Canadá atravessa uma temporada de incêndios florestais sem precedentes e o ponto máximo, geralmente em julho ou agosto, ainda está longe de chegar. Nenhuma província foi poupada da ira das chamas, nem mesmo Quebec ou Nova Escócia, que geralmente não registram grandes incêndios. O ministro de Preparação para Emergências, Bill Blair, afirmou que 2023 é a pior temporada de incêndios florestais já registrada no Canadá. Ao todo, 490 incêndios florestais estavam ativos nesta semana, mais da metade deles considerados fora de controle. Os primeiros surgiram no oeste do país no início de maio e levaram as autoridades a declarar estado de emergência na província de Alberta, além da retirada de milhares de pessoas. Poucas semanas depois, as chuvas trouxeram algum alívio, mas os esforços de combate a incêndios foram transferidos para Nova Escócia, na costa atlântica, e para Quebec, pouco habituados com a escala e com a força dos incêndios deste ano. A província francófona permanece como o lugar mais quente do país, com 112 incêndios ativos, cuja fumaça chega aos Estados Unidos e à Europa. Em um ano típico, mais de 7 mil focos queimam mais de 2 milhões de hectares de florestas no Canadá, mas este ano as chamas destruíram mais de 7,8 milhões de hectares, uma área quase do tamanho da Áustria. Também preocupa o aumento das emissões de carbono liberadas pelo fogo na atmosfera, que superaram o recorde anual do país norte-americano, de acordo com o Observatório Copérnicos. Essa edição fica por aqui e eu te convido a continuar ligadinho na programação da HIT, porque às 13 horas o Kleber Werneck volta aqui para trazer o balanço das notícias da manhã desta quinta-feira. Até mais!